Hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2012, vamos estudar logo mais. Pedi e achareis. A prece é um petitório, é uma solicitação, é um agradecimento. Então Miriam vai nos passar esses estudos agora. Pedi e vos será atendido. Está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar agora. Venha conosco. Muita luz, muita paz. Que Deus nos ajude. Boa tarde, muita luz, muita paz. Interessante, eu estava mexendo aqui e faltando precisamente 2 minutos para terminar a palestra da nossa irmã, porque eu coloco de tal sorte que termina exatamente com o início dos nossos estudos. Aí pulou. Interessante que eu estava aquela rádio 24 minutos, aí eu apertei um dispositivo, passou para a rádio. Mas tudo bem, muita paz, muita luz, que a divina providência e sobretudo os espíritos protetores dessa sala nos amparam, nos inspire e nos direcione no propósito de bem servir. Para iniciar os nossos estudos, eu chamaria o amigo Braz para que fizesse a abertura para nós. Por gentileza, Braz, deixa eu te... por gentileza, sobe a mãozinha aí, por favor. Ótimo, obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu estava me reportando aqui do livro do João Nunes Maia chamado Iniciação à Viagem Astral. É um dos livros ao lado de Há 2000 anos, Paulo Estevam, Ave Cristo, um dos livros bonitos que eu li. E ele narra uma senhora, ao embarcar na rodoviária Novo Rio para Belo Horizonte, foi a única passageira que fez uma prece na hora de entrar no ônibus. E não sei por motivo porquê, esse ônibus ia, o motorista ia cochilar e capotar esse ônibus em determinado local. Essa prece foi na colônia lá em cima, e eles já vieram ficar atentos no ponto que ia haver um problema lá com o motorista. Ele levou aquele susto e tal, mas acordou a tempo, e eles acordou a tempo e ele equilibrou o volante. O outro fato foi uma senhora, esposa de um motorista de táxi. Ela fez a prece na hora que o marido saiu do trabalho. Ele ia ser assaltado. Eles ficaram atentos. No momento que ele ia ser assaltado, eles inspiraram o carro da polícia, passaram no local. Salvou ele. Então a prece tem esse outro lado também, né? E com isso vamos pedir a proteção divina nessa hora tão linda, para que o nosso estudo ocorra bem, que nós sejamos inspirados, a expositora seja inspirada, a sala não seja perseguida, que a luz divina passe a brilhar em cada um de nós nesse instante, nessa caminhada pela terra, que cada dia aprendemos um pouquinho e vamos espiritualizando a ponto de chegar lá. Que assim seja, Senhor, da tua paz, e assim será. Vamos dar por aberta essa hora de estudo. Obrigado. Passando. Assim seja, meu amigo, e assim será. Por quê? Porque Deus quis, e Deus vai querer e querer sempre, porque Ele quer a gente sempre, cada vez e cada mais evoluindo, galgando a cada dia um degrau nessa escala evolutiva. E nosso amigo Nando colocou 119, e a Sandra, de uma forma contundente, de uma forma veemente, colocou 3 vezes o número 40. Então, com certeza nós precisamos fazer referências e contemplar os nossos 2 irmãos. 119, Nando, diz o seguinte: Nando, você anda muito nervoso, não perca a calma. Não se deixe dominar pela cólera, pela ira. Nando, que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se, Nando. Quem sabe
se a pessoa que você ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Ora, gente, a pessoa grita com a gente, você faz um gesto obsceno para ele, o cidadão lá no trânsito fecha-nos ou atrapalha-nos a uma virada ou para a direita ou para a esquerda, você, além de gesticular, põe a cabeça fora do vidro e xinga a mãe dele, daquela profissão não tão bem recomendada, né? Então nós temos o péssimo hábito de revidar, de perder a calma. E isso, como foi bem dito aqui no livro Minutos de Sabedoria, nós estamos, além de entrando numa sintonia que não é agradável, não é aconselhável, nós estamos estragando um órgão interno nosso, que é o quê? Que é o fígado. Quer dizer, vários órgãos, mas sobretudo o fígado. Então a raiva, quando você direciona uma pessoa ou alguém, você está te destruindo. E a nossa amiga SS, a nossa amiga Sandra, que eu sempre digo que ela dá uma sustentação extraordinária em nossa sala, quando eu não ouço, eu não vejo, eu não sinto, eu não pressinto esse choro de alegria, eu fico assim, fico triste porque sei que aconteceu alguma coisa por ela não estar na nossa sala. Sandra, desenvolva a parte humana do seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal por meio do instinto. Desenvolva a parte humana do seu ser, Sandra. Procure conhecer a verdade de sua origem, de seu destino, utilizando o seu pensamento para conhecer-se a si mesmo, cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. E o que é que, Sandra, não só você e nós estamos fazendo aqui agora? Jogando conhecimento, sobretudo para dentro do nosso espírito, dando-nos subsídio para que nós tenhamos ou implementamos o livre-arbítrio de uma forma mais consciente, de uma forma mais lógica, de uma forma mais sensata. Então precisamos deixar esta parte humana que muitas vezes está latente e domina. E associando com a 119 do Nando, precisamos ter calma. Porque quando não temos calma, nós deixamos eclodir aquele animal que existe em nós. Mas, irmão X, tem um animal? Tem sim. Tem, porque nós viemos do mundo primitivo, nós estamos nessa escala de 5 mundos didaticamente, conforme Kardec colocou, simplesmente na segunda escala. E Braz disse o seguinte, que a oração, você pede, você agradece e você louva. E nós vimos ainda uma terceira classe da oração, que é o agradecer pelo mal que não aconteceu conosco. Então, simplesmente pelo mal não ter acontecido conosco, nós devemos agradecer e orar. Pedi e obtereis. Bata e a porta vos abrirá. E para falar sobre esse estudo, sobre o tema desta tarde, eu convido a nossa amiga e irmã Miriam para proferir o nosso estudo. Meus irmãos, muita paz, muita luz, um beijo em vossos corações. A sala é nossa. É com você, minha irmã. Paz e luz. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Som aqui, bom. Então, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Sandra? Então, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo. Estão todos de parabéns, né? Porque estão aqui
nessa tarde, aproveitando para refletir um pouquinho mais, né, sobre a nossa experiência aqui no planeta, como é bom. Bom, e aí o tema de hoje para nós, o Evangelho, que é o nosso livro de cabeceira, né? A gente, como diz lá no filme do Chico Xavier, toma o Evangelho, né? A gente precisa muito do Evangelho, ele tem um suporte muito grande para os nossos corações. Além de todos os básicos, né, de Kardec, que são essenciais para o nosso entendimento. Sem entendimento, a gente só tem conhecimento, só tem informação, não conhecimento. O conhecimento que faz a gente transformar as nossas atitudes. E hoje o nosso capítulo, né, que é o nosso capítulo 27 aqui do Evangelho, Pedi e obtereis. É um capítulo grande, a gente vai fazer uma síntese dele, mas a essência dele é bem básica, né, bem direto ao assunto. Então a gente vai falar sobre a qualidade da prece, vamos falar sobre a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, as preces compreensíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E a gente também vai encontrar as instruções dos espíritos que nós sempre temos no Evangelho sobre a maneira de orar, sobre a aventura da prece. Então tem bastante coisa para a gente falar, né? Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quem já pediu alguma coisa hoje a Deus? Quem já acordou hoje e já pediu alguma coisa a Deus? Levanta a mão. Só a Sandra fez o pedido. Hoje não, já tem tempo ainda. O tempo do dia não acabou, né? Quem já pediu todos os dias, acordou, já pediu, em algum momento hoje da sua vida você já pediu a Deus alguma coisa, né? Ah, você não fez, mas já agradeceu, viu? Essa já é uma criatura mais evoluída, né? Mas a gente também vai aprender aqui hoje que pedir não é errado não, viu? Pedir não é pecado, pedir não é errado, a gente pode pedir sim. Mas vamos aprender a pedir, né? Porque a gente não sabe pedir, a gente pede, é igual o presente de Papai Noel, a gente pede errado, né? Aí chega lá, se decepciona quando o Papai Noel chega. Não foi bem isso que eu pedi, né? Então a prece e o nosso pedido, ele tem que ser direcionado, né? Ele tem que ter um objetivo, porque ele depende muito mais de nós do que a gente imagina. E é por isso que a gente às vezes fica em medo, achando que é errado pedir, né? Agradecer com certeza. A gente dá valor, né, a tudo que a gente recebe e principalmente aquilo que a gente nem sabe que a gente está recebendo de bom, né? Os espíritos ocultam isso de nós, né? Mas eles nos dão muitas coisas e a gente não percebe. Já pediu no café da manhã, né? Então a gente já acorda já pedindo que o nosso dia seja maravilhoso. Eu já durmo pedindo. Eu já durmo pedindo pelo dia seguinte. Aí já acordo, ai que bom, obrigada Senhor, acordei viva, né? Agora vamos pedir mais um pouquinho pelo dia aí, as coisas que vão nos acontecer, né? Então aí tem uma historinha, um caos aqui da borboleta da flor, que você já deve ter ouvido falar, mas eu vou ler aqui rapidinho, só pra gente entrar no espírito do estudo, né? Que diz o seguinte: a borboleta e a flor. Certa vez um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta. A gente quer logo mais bonito, né? Vamos logo pedindo logo a flor e a borboleta. Mas Deus lhe deu um cacto e uma lagarta. O homem ficou triste. Isso para a gente não dizer que ele não ficou revoltado, né? Pois não entendeu por que o seu pedido veio errado. Daí ele pensou, também tanta gente para atender, né? Ele com certeza errou lá, ele computou errado, entendeu errado o meu pedido. E resolveu não questionar, morreu o assunto ali, né? Passando algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixou esquecido. Para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores. E a horrível lagarta transformou
formar assim uma belíssima borboleta. Então Deus sempre age certo. O seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado. Se você pedir uma coisa a Deus e recebeu outra, confie. Tal tenha certeza que Ele dá o que você precisa no momento certo. Nem sempre o que você deseja é o que você precisa. Com Ele nunca erra, como Ele nunca erra na entrega dos pedidos, siga em frente sem murmurar ou duvidar. O espinho de hoje será a flor de amanhã. Então, quantas borboletas nós desejamos, né? E quantas lagartas nós recebemos? E por que, né, essa comparação é interessante? Porque normalmente o nosso pedido, muitas vezes, é por isso que a gente tem até, às vezes, vergonha, se sente mal, né? Eu estou fazendo tanta besteira e ainda vou ter a cara de pau de pedir a Deus alguma coisa, né? E por quê? Porque a gente pede errado. Né? Então, quando a gente pede já a borboleta pronta, linda, né? Aquilo sem que exija nenhum esforço da nossa paciência, da nossa fé, da nossa persistência, do nosso amadurecimento, a gente já quer pular as etapas. Então, a gente quer logo tudo pronto, a gente quer um milagre. É isso que a gente, às vezes, tem o nosso pedido. Um milagre, que as coisas se resolvam, por favor, pelo amor de Deus. E aí, como nós precisamos passar todo esse processo de aprendizado, nem sempre, né, essa borboleta vem. Venha lá a lagarta, ou vem o cacto, enfim, que a gente vai ali tendo que cuidar, tratar, esperar, amadurecer para então chegar ao resultado que nós esperamos. E aí tem o nosso mérito, né, o mérito do nosso esforço. Porque no nosso esforço não é que a gente vai ganhar medalhinha lá, né, mas a gente vai ganhar o quê? Conhecimento, a gente aprendeu a ter mais paciência, a gente aprendeu a dividir com o outro, né? A gente aprendeu muita coisa no caminho. Enquanto a gente não enxergar as nossas dificuldades como aprendizado, simplesmente como sorte ou azar, realmente nós vamos estar pedindo errado. E aí ele vem começando lá falando das qualidades da prece. Então vamos entender como é que são, o que ele vem falando em relação da qualidade da prece. A grande preocupação, muitas vezes, né, que nós temos, e nós principalmente, a maioria das pessoas que vieram de outras religiões, de outras crenças, onde existe uma rotina, né, uma repetição para as preces, às vezes a gente se vê condicionado até de ter ali uma dependência, né, de ler alguma coisa, de escutar alguma coisa, né, de falar uma frase já pronta, né, que é uma prece, e as pessoas falam, mas isso não é uma prece verdadeira, né? Então, por que então Jesus nos ensinaria o Pai Nosso, né? Por causa da essência da mensagem. E cabe a cada um de nós, né, fazer esse Pai Nosso no fundo do coração ou da boca para fora. Então a gente também vai aprendendo que muitas dessas preces, né, dessa qualidade da prece, da forma como eu faço o meu pedido, mesmo que ela passe em algum momento por uma formalidade, por uma repetição, se naquele momento eu a faço, né, de coração realmente, entendendo a essência do meu pedido, e também a gente vai estudar essa essência do pedido, ela com certeza tem validade, né? Então ele diz lá, e quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Porque você sendo uma pessoa que ora, que é ali concentrada, né, que está sempre ali, naquela comunicação, porque a oração, o pedido é uma comunicação com Deus, com a espiritualidade, né? Então, é uma forma das pessoas também respeitarem você, porque se você é visto sempre ali, né, ou se você tem essa necessidade de mostrar para as pessoas
tempo todo ali que você é uma pessoa, né, que ora, que está ali e tal, mas você vai para dentro da sua casa e você simplesmente descabela todo mundo dentro de casa, a prece ficou lá fora, né? Aquela imagem, aquela coisa de você mostrar o que é, né, a sua postura de homem que ora, enfim, de mulher que ora, não é uma prece com qualidade. Então ele diz que vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Mas ele não está falando aí do quarto físico, exatamente, né? Porque a gente já pode até se usufruir de um ambiente mais tranquilo, mais recolhido, para a gente se concentrar, né? Porque a gente entra ali, não, vou ali fazer uma prece, aí você se recolhe, sai um pouquinho ali daquele ambiente mais agitado. Mas ele está falando desse quarto, dessa porta fechada, é o nosso interior, né? É o nosso contato com Deus, em que a gente vai realmente abrir o canal, né? Então a gente pode estar até em conjunto com nós estamos todos aqui na sala, fizemos a nossa prece inicial, nosso pedido. No final nós vamos agradecer e também fazer o pedido para que essa paz, né, e todo esse conhecimento realmente perdure em nós. Mas nós estamos todos juntos, nós não estamos aí no quarto trancado, de porta fechada, né, concentrados fazendo a nossa prece, mas estamos concentrados dentro de nós mesmos. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que são atendidos nos seus pedidos. E aí, né, também não está falando só daquela lista, não. Aquela lista de uma prece só, né? São os pedidos diários e sequentes, né, que a gente fica ali o tempo todo pedindo por tudo, por qualquer coisa, como se não dependesse de nós nada, né? Como se Deus tivesse que fazer tudo por nós, que a gente, olha, por favor, Senhor, eu preciso, né? Eu preciso tirar 10 nessa prova de hoje. Eu preciso, senão eu estou reprovado, né? E aí, o meu estudo pela prova, se eu estudei, se eu não estudei, né? Então a gente faz aí um pedido errado, né? Quando a gente, por exemplo, está lá em uma situação bem carnal, né? Bem próxima à nossa realidade. Estamos andando pela rua, pelo menos no Rio de Janeiro é bem comum, né? Vem alguém estranho, atitude suspeita. A gente já acha que vai ser assaltado. O que a gente faz, gente? Vamos ser honestos. O que a gente faz no nosso instinto de sobrevivência, com medo de sermos atacados? Fala aí, Nando, o que a gente faz, né? A gente começa a imediatamente liga o canal com Deus, né? A gente já liga e já fala, meu Deus, me protege dessa pessoa, me protege, eu não quero ser assaltada. A gente foge, a gente olha para os lados, vê se tem alguém, né? Pede socorro em pensamento, né? Tenta ali se desvencilhar, eles vêm se aproximando da gente, ou então a gente está no sinal, pede pelo amor de Deus para o sinal abrir, né? A gente ir logo, porque eles estão se aproximando, dá aquele gelo, aquele frio. E a gente pede o quê, gente? O que a gente pede? Escrevam aí para mim, por favor. O que a gente pede quando a gente se vê num perigo desse, né, iminente? Proteção, ajuda, luz, o que mais? Mas a proteção para nós, né? Senhor, me protege dessas pessoas, mesmo. Senhor, me dê uma ajuda, né? Me ajuda nesse momento em relação a essas pessoas. Que eu fique invisível. Eu gostei dessa, hein, fraterna? Que eu fique invisível. Essa eu vou até anotar para mim. Que eu fique invisível. Afasta essa pessoa de mim, né? Mas veja bem, nós podemos pedir mais que isso? O que vocês acham? Nós estamos, né, diante de um ser humano que está aí ameaçando a nossa estabilidade, a nossa paz, né? Aí a gente pede proteção, pede para ficar invisível, né? Ah, seu Mita botou uma coisa importante aqui, muito importante.
existem muitos pedidos, né? A gente pode pedir muitas coisas. Pede para ameaça deixar, mas a gente esquece, a gente só está pensando na gente, né? A gente só está pensando na gente quando a gente pede. E aí a gente não pensa que aquele ser humano que está ali está errado. Ele nem assaltou a gente ainda, mas a gente já está achando que ele vai assaltar. Vamos supor que ele vai realmente assaltar a gente, né? O ACEFO botou lá. Sim, podemos pedir para que Deus elimine aquele a quem pensa em nos agredir. É isso aí. Então, assim, é por aí, né? A gente vai percebendo que a gente pode ampliar o nosso pedido. Essa é a qualidade da nossa prece, né? Quando a gente não pede só no sentido egoísta, porque a gente fica com medo, né? Um instinto, como se a gente nunca tivesse morrido, né? A gente já morreu várias vezes, né? Mas a gente tem esse instinto de sobrevivência, né? Essa necessidade de se manter vivo, o medo de ser agredido, o medo de ser roubado, porque a gente tem dinheiro, documento. É um trauma, né, gente? A gente não vai também aqui ser hipócrita e dizer que não é um trauma, né? É um trauma. A gente também não vai ficar rindo, né? Apesar de que eu conheço uma pessoa que chamou o ladrão, você esqueceu do meu relógio, né? Volta aqui que você esqueceu do meu relógio. A pessoa às vezes fica tão nervosa que faz até coisas completamente loucas, né? Mas esse pedido, né, quando a gente se concentra nesse momento, nessa oportunidade, porque é uma experiência que a gente está passando, aí a gente pede pela gente, sim. Senhor, me protege, né? Senhor, me faça invisível. Senhor, me dê essa calma nesse momento, mas também ilumine essa criatura que tem essa intenção, porque o erro dela é um dano a ela, não só a mim, né? Vai causar um dano não só a mim, mas a ela também. Então, que ele possa também nesse momento, né, receber da nossa prece um pensamento, porque a gente vai estudar aqui que prece é um pensamento magnético, é uma força magnética, é matéria. Então, ele pode até assaltar a gente, né? Mas nós fizemos a nossa parte e Deus, com certeza, ouviu a nossa prece, né? Poderia ser um assalto muito pior, de repente foi só alguma coisa mais light, né? A gente sempre é protegido de alguma forma, dentro do que nós precisamos passar. Nós vamos conduzindo dentro da situação que a gente está vivendo. A gente pode entrar em pânico, a gente pode ficar mais tranquilo, isso também depende de nós, né? Mas a gente pede essa tranquilidade, a gente pede essa consciência, mas também por que não pedir pelo outro que vai fazer mal a gente? Se ele fizer, o ajuste que ele vai ter que fazer depois com a lei divina, né? É um problema dele, é uma escolha dele, mas nós fizemos a nossa parte. E aí entra a qualidade da prece, né? Então, a gente refletir que todos os nossos pedidos, eles podem até, ele diz aqui que tem, não precisa ter quantidade, mas sim qualidade, né? E a todo momento a gente pode fazer esse exercício do pedido, gente. A gente pode pedir para coisas, pessoas, a todo momento as pessoas precisam de nós. Eu sempre dou esse exemplo. Às vezes você passa na rua, né? Isso eu aprendi com a minha mãe. Você passa na rua, tem alguém com o carro enguiçado. E aí, o que a gente faz? Fica olhando. Ou então aconteceu um acidente na rua, né? E aí você vê o carro enguiçado, a pessoa ali no acidente e tal, e você quer ver o sangue, né? Você quer ver curiosa. Aí você vê que a pista do outro lado, que não teve acidente, está engarrafada. Porque todo mundo para ver o acidente, né? Mas, em algum momento, quantas mil pessoas passaram pelo acidente e quantas pessoas fizeram uma prece para que aquela situação se resolva, né? Quantas pessoas fazem a prece? Será que nós fazemos uma prece para que tudo se resolva, né? Para que a polícia ajude naquela situação, para que as pessoas fiquem calmas, para que ninguém tenha se machucado? Será que a gente faz? Até que ponto, né? Ou então a gente fala, ai Senhor, muito obrigada, porque não fui eu que me envolvi com essa batida. Ai, que bom, né? Ainda bem que não fui eu. Obrigada, Senhor, né? Porque eu pedi lá, quando eu saí de casa, para que nada me acontecesse, né? Ainda bem, né? Fui atendido. Mas veja bem a oportunidade que Deus nos dá ao longo do dia para que a gente exercite essa qualidade da prece, né? Para que a gente não use somente os nossos pedidos para o nosso próprio proveito,
ou simplesmente de uma forma como se nós estivéssemos ali imunes a tudo. Porque aí vem aquela pergunta, né? Eu faço o pedido a Deus e nunca sou atendido. Ou eu peço uma coisa e Deus me dá outra, né? E a gente fica aí frustrado, decepcionado, porque eu pedi tanto para aquilo dar certo para mim e deu errado, né? A gente vai estudar isso mais lá na frente. Então ele vem falando sobre essa questão da quantidade também, que faz parte, né? A essência, o importante são as palavras, a nossa intenção. Não aquela prece linda, enorme, bonita, que você lê durante uma hora, que cansa até as pessoas, que as pessoas até desvirtuam, né, o pensamento, mas que não vai lá direto ao coração. Isso a gente já sabe, a gente sempre estuda, né? E a gente sempre deve estar atento. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que estais nos céus também vos perdoe a vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus não perdoará vossos pecados. Aí também vem uma outra questão, porque ele vem falando, né? Quando a gente pede, por exemplo, vamos botar o nome, vou escolher um aqui, deixa eu ver um aqui, a Verônica. A Verônica, né, que é a minha amiga aí, vou falar dela porque ela é minha amiga, então ela vai me perdoar. A Verônica, né, me chateou, ela fez alguma coisa que me deixou muito chateada. E ela me irrita, assim, ela me incomodou, ela mexeu comigo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o fantástico nome da Verônica na vibração, né? Bota o nome da Verônica na prece, vamos fazer uma vibração, né? Mas a minha atitude com a Verônica não mudou, né? Então, assim, o que Deus pede, porque às vezes é difícil a gente ter que... eu só vou poder pedir depois que perdoar, né? Mas tá difícil de perdoar, então eu não vou pedir. É, na verdade, né, essa questão do exercício, a nossa intenção. Então, peraí, eu tenho que refletir, né? Eu vou pedir pela Verônica, vamos pedir, eu quero pedir por mim, né? Quero que as coisas realmente voltem, então a gente pede para se livrar, né? Ai, Senhor, me livra da Verônica, pelo amor de Deus, eu quero me ver livre dela, né? Faça com que ela pare de me perturbar as ideias, né? Mas e a minha atitude em relação a ela? Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Então é isso que ele está falando para nós, a nossa posição. Porque senão a gente fica ali, pedir e obtereis. Beleza, eu vou pedir, né? Que Deus vai mandar tudo que eu estou pedindo. E a gente vai entender aqui, no final da lição, né? Espero que sim, estou pedindo a Deus que a gente entenda que esse obter, né, que a gente está pedindo, ele depende muito de nós, não só de Deus, né? Deixa eu ver o que Braz colocou aqui. Uma vez pedi a Deus um carro e ele me deu só um Fusca. Olha que beleza. Pois é, Braz, eu não vou nem falar de mim aqui, porque eu pedi, eu estava querendo trocar meu carro e ganhei um carro no sorteio. Olha isso, ganhei um carro, troquei um carro, nem pedi, ganhei sem pedir. Olha isso, que beleza, né? Mas o Fusca é um carro bom, né? O Fusca é um carro bom. E aí ele diz lá para nós, e disse também essa parábola, alguns punham e disse também esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, e era um fariseu e o outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim interiormente: meu Deus, graças vos rendo por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Existe na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este voltou para casa justificado, e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, as qualidades da prece, elas são claramente: quando orardes, disse ele, não vos coloqueis em evidência. Olha aí, a gente pedindo proteção aí por meio dos perigos, né? Mas orar em segredo. A gente está ali gritando
gritando aos sete ventos, né? Pedindo e exigindo até de uma certa forma que aquilo ali seja atendido. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai vossos defeitos e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai que há de mal em vós. Quando a gente, às vezes, compenetrado nas nossas orações, né, a gente está ali sempre orando, né, sempre pedindo pelos outros, por nós, pela nossa família, os nossos amigos, mas a gente sai dali numa fúria contra o outro, de intolerância, né, de inveja, desses sentimentos todos que ainda envolvem a gente. Então é isso que ele está falando, que Jesus está falando, né? Que adianta? O que adianta a gente chegar e ficar, né, pedindo, orando, compenetrados, fazendo as nossas orações bonitas, mas nas nossas atitudes, na prática, né, a gente sai sapecando todo mundo, né? Então essa também é uma questão da qualidade da prece que Jesus chama atenção para nós. Tá tudo bem até agora, gente? Tá tudo tranquilo? Vocês estou falando muito rápido, tá? Muito bem? Então tá bom. Vão fazendo a listinha aí pro pedido aí. Até o final do estudo a gente tem. Vamos ver se a gente faz os nossos pedidos certinhos, né? Vamos aprender aí o que a gente pode pedir, né? E aí ele vem falando agora da eficácia da prece. Que existe uma dúvida muito grande. A nossa fé, quando ela não é firme, né, quando ela não é bem entendida, a gente não entende muito bem o sentido da fé, a gente acha que a prece ela não vai ter uma eficácia. Então, assim, bom, se a pessoa já está doente, já está morrendo, eu vou pedir para quê? Né? Já está morrendo, já está indo ali, finalmente, a média falou que tem ali algumas horas de vida, né, a eficácia dessa prece. Se a pessoa é uma pessoa ruim, uma pessoa com uma vibração ruim, uma pessoa que fez queimar, para que eu vou orar para uma criatura dessa? Né? Se é uma pessoa que está ali, que ela não tem nenhum canal com Deus, de entendimento de nada com o ser humano. Né? Qual é a eficácia da minha prece em relação a isso? Né? Então existem muitas dúvidas das pessoas quando fazer e como fazer, né? E por que fazer a prece. Então ele diz para nós assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. E aí a gente sempre lembra que a doutrina espírita vem esclarecer profundamente, né, todas essas passagens que tem na Bíblia, porque se a gente lê simplesmente, né, no seco aquilo que nos diz, então vamos pedir, crer no que a gente está pedindo, que a gente vai ser concedido, né? Então eu estou precisando pagar a minha conta, que é do meu aluguel, né, que venceu. Por favor, Senhor, eu acredito, eu tenho fé de que esse dinheiro vai aparecer. Mas eu vou ficar aqui sentado esperando, porque eu tenho fé de que alguém vai bater na minha porta com uma mala com dinheiro para eu pagar o meu aluguel, né? Então, se a gente for levar ao pé da letra, simplesmente, sem essa profundidade, sem entender o mecanismo desse pedido, né, e dessa obtenção, a gente não vai ter mérito nenhum aí no nosso esforço. E aí, tudo que Jesus falou para nós e tudo que a doutrina fala para nós em relação ao nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de desenvolver soluções e métodos, né, para o nosso crescimento, vai por água abaixo. Ele diz que há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Então, Deus sabe de tudo que eu preciso, eu não preciso falar para Ele, né? Ele já sabe que eu quero ter um dia bom hoje, que tudo que eu faça hoje no meu trabalho dê certo, que a minha família fique bem, que os meus filhos tenham saúde, que os meus filhos vão, né, para a escola, retornem
seja tudo tranquilo. Não preciso pedir. Deus sabe o que está no meu coração, né? É isso que muitas pessoas alegam. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porque se Deus quer, né, seja o que Deus quiser. Então, se Deus quer que seja assim, não adianta a gente pedir para que seja diferente. Porque se eu tenho uma pessoa que está doente na minha família, uma doença grave, né, Deus quis assim. É assim, é a prova dele, né? A prova dessa pessoa tem que passar. Então, não adianta eu ficar pedindo a cura para essa pessoa. Não vou me iludir pedindo a cura. E realmente, né, se assim tiver que ser, essa passagem dessa pessoa, que não vier a cura do corpo, né, não adianta a gente pedir, porque ela não vai acontecer. Mas e a cura da alma? Né? E o pedido que a gente faz para o fortalecimento dessa pessoa, para que ela possa passar por essa situação, assim como nós, de uma forma mais fortalecida, para que ela aprenda com essa prova. Porque a prova, a gente passa pela prova para aprender. Né? Então, qualquer dificuldade que a gente passe, a gente precisa pedir sim, pedir forças. Né? Pedir forças, pedir atenção, foco. Né? Eu e Nanda, a gente brinca muito. Pega o foco do nosso objetivo. Temos que focar. Então, a prece, ela ajuda a gente a se concentrar. Pedido, né? É todo um mecanismo que funciona, a engrenagem divina, só que nós não entendemos muito bem. A gente só está preocupado muito com o resultado. Né? Então, veja bem, existe um hospital que faz tratamento com pessoas que têm câncer, né, que você pode doe palavras. É um site chamado Doe Palavras. Então tem uma televisão que fica rodando várias frases que as pessoas postam na internet. E aí ficam passando frases de ânimo, frases de preces mesmo, né, palavras ali bacanas, que as pessoas estão na recepção ali, muitas vezes, desanimadas, desamparadas, sofrendo com dor. Todos podem enviar. Né? A gente pode enviar até em pensamento. A gente passa na frente do hospital, a gente faz uma prece, manda o nosso pensamento para a equipe médica, para as pessoas que estão ali sofrendo, né? Para qualquer pessoa, gente. A gente pode fazer isso para qualquer pessoa. Não só para a gente, até para o desconhecido. Às vezes eu passo na rua, olho para a pessoa, nem conheço. Ai, tomara que seu dia seja bom. Né? Porque assim, você imagina se todos fizessem isso por todos, né? Com certeza a harmonia, o pensamento, a vibração melhora. E aí, naquele momento em que a pessoa está ali, vai passar pela prova. A prova vai ter que ser enfrentada, não tem jeito. Mas a forma como ela vai ser enfrentada, o reforço, né, é grande. Então a pessoa fala assim, ai, Miriam, eu estou tão chateada, estou tão aborrecida. Faz uma prece aí para mim, pede por mim, pede aí para os seus espíritos aí por mim. Né? Tudo bem, eu posso pedir. Mas se você não quiser sair dessa situação, não adianta fazer o pedido. Né? O pedido não é como lá na nossa história da borboleta. Não é uma coisa imediata. Precisa que a gente também queira. Né? Então a prece, ela tem esse pedido, ele tem que estar sempre direcionado. Ele não pode ser falso, né? Ele não pode ser mentiroso. Ele não pode ser aquela coisa superficial. Ele tem que realmente atingir o sentimento que a gente quer que atinja. Né? Há leis naturais e imutáveis que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um. Ai, Deus, eu não quero passar por essa situação. Não quero. Né? Por favor, né? Tira isso aí do meu planejamento espiritual. Não estou a fim de passar por isso. Né? Muitas vezes isso é amenizado, né? Até pelo nosso próprio entendimento, diante de um problema. O problema, às vezes, vem até menor. Vem até mais suave, a gente recebe ajuda, né? Então às vezes a nossa prece, ela faz com que alguém passe ali, os espíritos intuem, né? Aquela pessoa, a pessoa passa por ali por nós, dá um sorriso, dá um bom dia, desvia o nosso pensamento ruim, a gente se distrai e acaba passando aquela sensação ruim. Então olha só o processo que é o poder do nosso pensamento, do nosso pedido. Né? Assim como a gente fala lá, Senhor, como o próprio cara que vai assaltar, ele pede, tomara que meu assalto dê certo, né? Aí o cara que vai ser assaltado,
Senhor, por favor, protege dessa criatura, né? Você imagina, quem que Deus vai atender? Se um se atender a um, vai deixar de atender a outro, né? Como é que funciona isso, né? Vê o que a Fraterna colocou aqui. Somos os únicos responsáveis por nós, né? Pois é, somos responsáveis, nós somos, como diz lá a Joana de Anjos, herdeiros de nós mesmos, né? Nós somos responsáveis, mas nós temos ali o nosso planejamento, aquilo que nós temos que passar, os desígnios de Deus, né? O que Deus entende, né? Que nós temos a necessidade de passar. Então, muitas coisas não poderão ser modificadas, mas poderão ser amenizadas, poderão ser facilitadas, né? Porque essa conexão melhora. Então, num romance espírita, contava lá que no meio daquela guerra, na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu, né? Porque aconteceu, muitas coisas tinham que ter acontecido, mas muitas coisas foram também opção do homem, né? Da forma como aconteceram. E aí, um grupo numa igreja, já toda bombardeada, resolveu fazer uma prece para que a guerra acabasse, para que as pessoas pudessem ser, as pessoas que estavam morrendo, né, que já tinham morrido, as famílias, e através dessa prece abriu-se um clarão e os espíritos socorristas puderam, através daquele clarão, chegar àquele local da guerra e socorrer os espíritos que estavam desencarnando, né? Então, olha a nossa importância, a importância do nosso pensamento, né? Do foco. Porque a gente podia estar ali pedindo, ai, Senhor, por favor, que a bomba não caia na minha casa, porque eu acabei de reformar minha casa, né? Ai, Senhor, por favor, não roube o meu carro, porque eu estou pagando ainda esse carro, se roubar eu não tenho seguro, eu vou, né? A gente só pensa no imediato, a gente só pensa naquela coisa que vai doer na carne. A gente não pensa na nossa condição espiritual, né? Deixa eu ver aqui. Pode até ajudar, mas não é imprescindível. Que pedimos pelo outro. Deus me ajuda muito quando ela me critica, Deus me faz de surda. Ah, isso aí já é um caos aí seu, né? Da sua cunhada. Ah, tá certo. Pois é, ainda mais dos nossos inimigos. E aí a gente tem que pedir mesmo, né? Pedir pra gente ter paciência, pedir pra gente também, porque se o cara aí tem alguma animosidade com a gente, é porque é recíproco. Em algum momento a gente está devolvendo isso para eles, né? Então que a gente devolva amor, que a gente devolva prece, paciência. Não é fácil não, viu, gente? Né? Estou falando aqui, mas eu também tenho muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade ainda de devolver, né, o que a pessoa precisa. Então, a pessoa te chateou, viu que o clima está ruim, prece, né? Vamos pedir, vamos nos concentrar, pedir a Deus, aos espíritos, ao mentor daquela pessoa, que ele possa estar ali. Não que o mentor vai desistir, o mentor não desiste da pessoa, nem os Deus desiste de ninguém, né? Mas é uma forma, é um pensamento, é uma luzinha. Todos nós somos uma luzinha. Se a gente faz a prece, a gente acende a luzinha. E essa luzinha, né, quando todo mundo acende, vira lá um pisca-pisca de árvore de Natal, que ilumina, que fica bonito, né? E facilita a espiritualidade de ajudar, né? Porque muitas vezes a gente pede, mas a gente não quer ser ajudado. No fundo, a gente não quer. A gente quer que o problema seja resolvido. A gente não quer ter trabalho, né? A Webster botou lá: eu penso que orando pelo suposto suspeito ainda atende os dois, pois através da prece em favor do outro pode mudar as intenções do mesmo, socorrendo assim a ambos. Pois é, com certeza. A gente pode às vezes não evitar, porque é uma escolha da pessoa. A pessoa tem livre-arbítrio. Mas a pessoa, no futuro, até no Evangelho mesmo, a gente fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão, né, Walter? Por isso é importante que você falou, é interessante. Por quê? Nos benefícios pagos com a ingratidão, os Espíritos explicam para nós que mesmo que a pessoa não reconheça em vida tudo que nós fizemos por ela, né, quando ela desencarnar, o Espírito está mais consciente de tudo que aconteceu, de tudo que ele fez. Ele vai, aquele cuidado que você teve com ele, aquele benefício que você teve com ele, vai fazer uma diferença enorme na vida dele como espírito, né? Porque enquanto encarnado ele não consegue enxergar, mas ele desencarnado ele consegue visualizar. E aquele benefício que foi pago com ingratidão, lá no futuro terá gratidão. Né? Aquilo ali foi muito importante para ele naquele momento, mas ele não percebeu. Ele vai perceber depois.
Então a prece, a gente viu lá o nosso lar, né, a prece que depois só ele foi lá no computador e só viu uma prece, né? Uma prece de uma pessoa que ele nem considerava muito, que ele achava chato. Então olha como é importante, né? É importante sim a gente pedir na medida do possível, né? A gente também não vai ficar ali fazendo algo que o nosso coração não seja capaz, né? Isso é um exercício. Mas é importante a gente começar a exercitar, né? Achando bom, se a pessoa estiver receptiva numa ajuda fraterna conforme o seu merecimento, deixa eu ver se eu entendi. Essa pergunta é para mim, Charlie? Ou você está respondendo algo? Ah, você está respondendo, acho que para fraterna, né? Responda aí para mim, por favor. A gente, mesmo que a pessoa não queira receber a ajuda, enfim, a prece, né, que a gente, enfim, que a pessoa não esteja em sintonia conosco, né, com certeza a espiritualidade vai, de alguma forma, ela recebe um fluido, um pensamento, ela vai receber. Agora, realmente, se ela não estiver, né, em sintonia, como nós mesmos, porque quando Deus coloca lá, até aquela história do cara que está se afogando, ele pede a Deus, Senhor, me dá uma ajuda, me salva. Aí Deus manda um tronco. Aí ele não quer ter o trabalho de ir lá no tronco nadar para, né? Senhor, por favor, já pedi novamente uma ajuda, me salve, né? Aí ele vai lá e manda uma corda. Aí ele, vou ter que subir nessa corda aqui, dá muito trabalho, não vou, né? Aí ele vai lá, pede outra coisa, né? Sei lá, passa uma pessoa lá do outro lado e não tem trabalho de se esticar lá, não tem condição de sair. Aí ele morre, chega do outro lado e fala, Senhor, eu te pedi ajuda. Ele falou, eu mandei 3 oportunidades para você se salvar. O que ele queria? Que uma mão saísse do céu e puxasse ele da água, né? Então, nós somos ajudados, nós pedimos, Deus manda milhões de pessoas a nosso encontro, amigos, familiares, vizinhos, pessoas que nós encontramos na rua, pessoas que vão ao nosso trabalho, enfim, manda a ajuda para nós. Só que nós não percebemos, né, que nós temos essa capacidade de correr atrás do que nós pedimos. E aí sim, se a gente pede com vontade e com a vontade de fazer, nós vamos obter, né? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Então ele vem falando sobre a eficácia da prece, falando dessas leis naturais que são imutáveis, né? Mas também que a gente não esqueça que o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, se ele não tivesse essa capacidade de pedir para que as coisas pudessem ser modificadas, né? Aquilo que puder ser modificado e que a gente puder amenizar, né? Que a gente puder aliviar um pouco a nossa dor, com certeza, né? Se a gente estiver focado, se a gente estiver ali dentro realmente com a intenção, né, de aprender e de modificar o nosso interior, com certeza aquilo vai chegar até nós, né? Muitas coisas, vocês podem ter certeza que muito tombo, muita topada que a gente deu com o dedo, né, seria um tombo de se esborrachar no chão e a gente só tocou o dedo, né? E ele continua lá dizendo que Deus não lhe deu a razão, a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer, a atividade para não ficar inativo. Sendo o homem livre para agir em todos os sentidos, seus atos têm para si e para os outros consequências subordinadas ao que ele lhe deixou de fazer. Aí tem um caso interessante, que eu sempre conto, né? Que aconteceu na minha família, que eu tinha uma pessoa da família que bebia muito, enfim, ele se aposentou, ele falou que não ia mais trabalhar e ele ia depender agora só da esposa que trabalhasse, porque ele já tinha trabalhado muito, se envolveu muito com a bebida, enfim. E ele chegou, né, e ficou ali muito doente, dependente, né, em casa, perturbava, saía muito, andava, levava muito tombo na rua, porque a bebida, né, perdia a noção, já chegava assim, num grau muito, muito forte da bebida. Então ele tropeçava, era um aborrecimento para a família. E aí a esposa, num desespero, né, pediu, Senhor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa para acabar com esse sofrimento, que eu não aguento mais. Sim, eu já fiz tudo para ele parar de beber, já fiz, né? Eu não sei o que fazer mais. Por favor, Senhor, dá um jeito nessa criatura, né? Faz alguma coisa para que isso mude a situação. E aí, o que aconteceu? Ele, num dia que ele bebeu, ele caiu, levou um tombo feio.
teve uma fratura exposta na perna. Teve que ficar uns 6 meses em casa, sentado no sofá, né, sem poder sair. E aí ela, né, triste, como o nosso amigo lá da história da borboleta falou, Senhor, eu pedi uma ajuda, e ele caiu e se machucou, piorou ainda mais a situação, né? E aí depois ela teve uma mensagem da espiritualidade que falou, olha, é óbvio que Deus não foi lá e falou, cai lá, se machuca, né? Foi uma consequência que era, uma hora ia acontecer, porque os espíritos já deviam estar segurando ele há muito tempo, para ele não cair e se machucar gravemente, como aconteceu, né? Então aquilo foi uma consequência, mas a forma como o que aconteceu, né, fez com que ele ficasse em casa, e aí ele não podia mais beber, né? Então, de uma certa forma, a espiritualidade contorna a situação, e aí as coisas foram se ajeitando, porque ele começou a se alimentar melhor, ele começou a ficar mais em casa, né? Começou a conviver mais com a família, não podia mais sair para beber, não tinha as companhias que ele tinha na rua, então ele ficou lá tratando, deu um pouquinho mais de trabalho, mas de alguma forma a espiritualidade chegou e direcionou, aproveitou aquela consequência, né? Mas também direcionou. Então, às vezes, a gente não entende muito bem, né? A gente deixa de ganhar alguma coisa, deixa de encontrar alguma coisa, para que lá no futuro venha uma coisa melhor, a coisa que realmente tem que ser, né? Então, a gente precisa ter paciência, né? Paciência para entender esses desígnios divinos. Então, aqui que a Fraterna colocou, só precisamos entender o que seja esse tal merecimento, é o que fazemos por nós, ou seja, como plantamos, recolhemos causa e efeito, concorda? Sim, e o merecimento, não confundamos merecimento com sorte e azar, porque não existe isso. Nós aprendemos isso na doutrina espírita, não existe. Fulano, você é especial, você é privilegiado. Não somos privilegiados, né? É exatamente o que você colhe, né? É o que você plantou. Então, existe o merecimento pela oportunidade, né? Oportunidade do empenho, da vontade de mudar, né? Então, existe, por exemplo, eu também já passei por uma situação assim, uma pessoa que ficou doente, ela desencarnaria num determinado momento, mas por merecimento, por empenho da pessoa, ela ainda tinha alguns assuntos pendentes, né? Que ela se propôs a enfrentar. E por todo o empenho dela, que diz lá que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para mudar, né? Para mudar as suas atitudes, e pelo esforço dela, a espiritualidade permitiu que ela ficasse mais um ano viva. E nesse um ano ela resolveu tanta coisa, né? Realmente aquilo que ela se comprometeu. Então depois foi dito pela espiritualidade, olha, ela foi permitido ela que ela ficasse mais um ano, mas ela já era para ter desencarnado, né? Aí foi feito um transplante de órgão para que ela pudesse sobreviver mais um ano. Então veja bem a oportunidade que nós temos, né? Nós sempre temos, esse é o merecimento, não é porque ela é mais bonita, nem era porque ela era minha mãe, né? Mas era porque ela, como espírito, ela plantou isso. E aí os espíritos entendem que uma vez que você aprende, uma vez que você amadurece, né? Você tem condições, então, de ter aliviados algumas questões, né? Algumas dificuldades nossas. E assim, a gente não precisa esperar outra encarnação para resolver nada, né? Muitas coisas que a gente comete aqui, a gente aqui mesmo, a gente já pode resolver, a gente pode aliviar, a gente pode se libertar, né? De muitas coisas. Então, não confundir sorte e azar, que não existe. Tudo dá errado para mim, eu sou uma pessoa errada, eu peço e Deus nunca me escuta, né? Porque tudo dá errado para mim. E fulana vai à igreja todo dia, reza, tem o carro do ano, tem o marido rico, tem emprego, tem isso, tem aquilo, ainda é bonita, né? Porque já não basta ser rica, tem que ser bonita, né? Como é que pode uma pessoa reunir tantas coisas boas numa pessoa só? Não dá, né? Eu feia, aqui tendo que ralar, sem dinheiro, toda endividada, né? E como é que pode? Eu aqui penso, a pessoa vai lá, reza, né? Então, por que Deus está escutando o pedido de um e está escutando de outro? Né? Então, aí entra aí muito essa coisa da necessidade de cada um, no merecimento, né? Realmente da nossa capacidade também. Que às vezes aquela pessoa que está ali também corre atrás, gente. Né? A gente se engana muito, né? Bom, aí ele vem falando também para nós, além dessa questão da eficácia da prece, né, em que a gente ter essa confiança, pedir com confiança, com coragem,
paciência e resignação, né? Para que a gente acredite que aquela situação, mas não é se acomodar, eu sou tão pobrezinho. Gente, Deus quer que seja assim mesmo. Deus quer que seja assim, que eu sofra, porque eu estou no mundo de provas e expiações, né? Não, Deus quer que você lute. Deus não quer que você sofra, Deus quer que você lute. Estamos passando por problemas? Beleza, vamos enfrentar os problemas, vamos encarar. E aí, o nosso pedido para que a gente passe pelo problema. Então, veja bem, Senhor, eu passei muito tempo da minha vida pedindo dinheiro para pagar minhas contas. Senhor, pelo amor de Deus, que eu acho uma nota de R$10 no chão para pagar essa conta de luz que eu preciso hoje. Eu passei aqui, Senhor, que eu ganhe na Mega Sena hoje. Já estou até vendo, amanhã anunciando no jornal, Miriam ganhou na Mega Sena, vai resolver todos os meus problemas, né? E aí, no dia que eu parei para pensar e falar, não, eu tenho capacidade de trabalhar, eu tenho talento, eu tenho condições, né? Todos nós temos capacidade, talento, condições de se sustentar. Senhor, eu estou pedindo errado, eu tenho que pedir trabalho. Senhor, me dá oportunidade. Oportunidade. Porque se eu trabalhar corretamente, se eu me dedicar, né, se eu atender bem, se eu fizer um trabalho de qualidade, eu vou ter retorno. Ele pode até demorar um pouquinho, mas ele vem, esse retorno. E é um retorno suficiente, não é nem para ser milionária, não é o suficiente, que era aquilo que eu queria. Então a gente pede errado. A gente pede o resultado, a gente não pede a força, o caminho, né? Então, Senhor, me dê trabalho. Todos os dias eu agradeço, Senhor, obrigado. Trabalho, a gente tem trabalho, né? Para a gente dali, a gente fazer dinheiro. Com o trabalho eu faço dinheiro. Suficiente para pagar as contas, né? Para a gente ter uma vida tranquila. Que não é pecado não, gente. A gente ter uma qualidade de vida não é pecado. O que é ruim é a gente viver nessa neurose. Porque nós vivemos num mundo transitório, onde a essência é o espírito, né? O nosso crescimento espiritual, e não o nosso conforto material. Então, é a posse do necessário, eu acho que o livro dos Espíritos diz, né? Consciência tranquila, fé no futuro e a posse do necessário. O problema é que o necessário de algumas pessoas é meio luxo, né? Mas tudo bem, enfim, cada um com seu cada um, né? Bom, e aí ele vem agora falando sobre a ação da prece, né? A transmissão do pensamento. Como é que funciona essa prece, né? Como é que funciona essa questão do nosso pensamento? Como é que funciona o mecanismo da prece? A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. Muitas vezes a gente não faz prece diretamente a Deus. A gente pede a Bezerra de Menezes, a gente pede algum espírito amigo, né? Muitas vezes aqueles que estão lá em relação à saúde, os espíritos que trabalham com essa área da saúde, a gente pede por tabela, mas que na verdade, né, os desígnios de Deus, os desígnios vão ser sempre divinos. E esses espíritos eles são intermediários, né? Então, às vezes, a gente estava falando sobre essa questão dos santos ontem, né? Sobre essas idolatrias do santo, de você pedir ao santo uma cura. Na verdade, essa cura, ela depende da nossa fé, da nossa necessidade de cura, né? De passar por aquela doença, pela nossa fé, pela nossa compreensão, né? Em relação ao que nós estamos passando. Mas quem cura não é o santo. Né? O santo, o espírito ali, que pode estar ali representado como uma santidade, no máximo ele é um intermediário, um grande amigo, parceiro, que está ali ajudando, né? Intuindo, falando no nosso ouvido, falando nos sonhos, dando aquela força, dando um passe. Muitas vezes nós tomamos passe, nem sentimos, né? Dando aquele abraço virtual, aquele abraço espiritual em nós, né, que nós precisamos, né? Então, nós estamos aí sempre em ajuda. Por exemplo, o nosso mentor espiritual, a gente quase não lembra dele, né? Então, assim, nós podemos pedir, porque ele está ali, né? Se prontificou, se comprometeu em nos ajudar na nossa caminhada. Mas é ele quem vai tomar as decisões de chegar e falar, não, olha, a partir desse momento eu vou te salvar dessa dor. Não é ele que toma essa decisão. Né? Então ele proporciona, através da sintonia, né, da responsabilidade até que ele tem em relação a esse compromisso, de nos ajudar sim, nos dá força, nos dá apoio, nos intui, né, nos ajuda, mas a decisão é nossa de mudarmos ele.
a decisão divina do que nos espera, né? Do que realmente nós necessitamos ali de passar para aprender, tá? Então ele vem falando sobre essa questão da transmissão do pensamento, vem falando que o espiritismo não faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. É preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados imersos no fluido universal que ocupa a atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade e ele é o veículo do pensamento, com o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que a do fluido universal se estende ao infinito. Então, nosso pensamento é matéria. A gente pode, através do nosso pensamento, né, atrair as pessoas e mandar e passar essa sensação boa, né, através da palavra, mas principalmente através do pensamento. Então, essa energia, dessa corrente, está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Então, não adianta só a gente pedir e pensar. É importante que a gente tenha vontade de que aquilo seja resolvido, de que realmente aquilo ali seja resolvido, né? Porque aí vai depender de nós também. Então não adianta eu pedir, pelo amor de Deus, para que aquela pessoa que me odeia pare de me odiar, se eu não sou capaz de amá-la, se eu não sou capaz de retribuir o ódio dela com amor, né? Então esse pedido ele perde força, porque ele depende de mim também. Essa explicação visa esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por finalidade materializar a prece, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar sua ação eficaz. Se dividirmos os males da vida em duas partes, uma com os males que o homem não pode evitar, e a outra com as atribulações das quais ele mesmo é a primeira causa, pela sua falta de cuidado e excessos, veremos que a segunda parte é muito mais numerosa que a primeira. É bem evidente, portanto, que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, são os tormentos voluntários, né? Que nós também estudamos no Evangelho. E que muito se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Sofremos porque passamos e excedemos a lei, né? As leis naturais. Admitamos, porém, que o homem nada possa fazer sobre os outros males, que toda prece seja inútil para se preservar deles. Já não seria muito ele poder livrar-se daqueles que resultam dos seus próprios atos? Então, assim, vamos imaginar, né, está dando uma sugestão, vamos imaginar, então, que seria inútil pedir alguma coisa por alguma coisa que nos aconteça, né, do nada. Mas se a gente já se livra, né, daquelas coisas que nós fazemos dos nossos próprios atos, que nós escolhemos, já não está bom, né? Nós somos ajudados. O que ele quer dizer? Nós somos ajudados e nem sempre percebemos. Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito buscar a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes forças para resistir aos maus pensamentos, cuja concretização pode nos ser funesta. Então, nesse caso, não é o mal que eles afastam. Olha que interessante. Os bons espíritos em nada impedem os decretos de Deus. Eles não suspendem o curso das leis da natureza. É a nós que eles impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Para eles o fazem sem que o percebam de maneira oculta, para não subjugar a nossa vontade. Então, existe um direcionamento, sempre uma intuição. Se a gente se concentrar, fechar bem os olhos e se concentrar e pensar, eu tenho uma dúvida em relação a uma questão. Senhor, né, eu preciso tomar uma decisão, me ajuda, me inspira, me dá uma luz, né, me dá uma oportunidade de entender o que está acontecendo. Gente, a resposta vem. A resposta vem. Pode até ser aquela que a gente quer ouvir, né? Mas a resposta vem. Porque eles estão ali, né? Sempre nos intuindo. Se a gente realmente se concentrar, isso é um exercício muito bacana, a resposta vem.
A gente não precisa ir vidente, a gente não precisa ver o nosso horóscopo, a gente não precisa ali ficar esperando nada, né? Eu também, fraterna, eu tenho às vezes até medo, porque a resposta nem sempre é o que a gente quer ouvir, mas eu sempre fiz esse exercício. Se eu tenho uma dúvida em relação a alguma coisa e eu quero a resposta, o que a fazer, eu me concentro nessa resposta. Bem, por quê? Porque ela está na nossa consciência, gravada lá, ó, na divindade, né? Os nossos princípios. Então, a gente sabe a resposta, né? A gente só precisa descobrir, né? A gente precisa só exercitar. Isso é um exercício muito bom. E ele vem lá finalizando para nós, dizendo assim: é isso que o homem deve estar sempre certo de obter. Se pedir com fervor, é principalmente nesse caso que se pode aplicar essas palavras: pedir e obtereis. Então, não podemos pedir e obtereis. Pedir não só o resultado, mas o mecanismo, a força, a tranquilidade, né, a paz de espírito, uma intuição, uma ajuda, um amparo, para que a gente possa obter, mas sim através do nosso esforço, né? A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, já não seria um imenso resultado? Então, sempre é útil, né? Estava reservado ao Espiritismo provar a ação da prece pela revelação das relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, mas os seus efeitos não se limitam unicamente a isso. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é rejeitar a assistência que ela proporciona a si mesmo e o bem que pode fazer aos outros. Então, muitas vezes, a gente passa até por certas experiências de fenômenos, por exemplo, na nossa casa. Ai, eu estou vendo o espírito passar na minha casa. Ai, o espírito obsessor. Tá? Olha, minha vida financeira está ruim, eu estou com problema de saúde, as pessoas só brigam aqui dentro de casa, né? Bem-vindo, André. As pessoas só brigam. O espírito está andando aqui. Eu já vi esse espírito andando aqui na minha casa. A gente não é capaz, Senhor, por favor, tira esse espírito da minha casa. A gente não é capaz de chegar e falar: meu Deus, para pensar. Esse irmão que está aqui, seja perseguindo, pedindo ajuda, ele precisa, né? Ele precisa de quê? Da nossa prece. Então, vamos fazer um pedido por ele, para que ele possa ser, então, ali, de alguma forma, resgatado pelos nossos amigos espirituais, para que ele possa ser amparado, para que ele receba o amor que eu recebo da minha família, dos meus amigos. Muitas vezes ele não recebe esse calor humano, né? Então, a gente aprender a pedir, e novamente eu falo, a gente pede errado, né? Por isso que a gente fica muito frustrado. Bom, aí ele vem falando agora do poder, então, da prece, que dá no pensamento, né? Que não provém das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feito. Ela pode, portanto, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou junto com outras pessoas. A influência do lugar e do tempo tem uma relação de dependência com as circunstâncias que podem favorecer o recolhimento, a concentração. Então, a gente escutar uma música, né? Às vezes, eu, para fazer a vibração, eu boto uma musiquinha que eu me concentro mais, fecho os olhos. Então, isso é uma dependência que nós temos ainda, né? Mas que aos pouquinhos a gente vai se desprendendo. Mas é importante, o que ela não pode ser é uma dependência eterna, uma bengala para a gente, né? Preciso que a gente fortaleça a nossa perna porque a gente caminha sozinho. Mas se a gente precisar de um ambiente mais tranquilo, mais equilibrado, ótimo, a gente vai fazer, né? Mas ela pode ser feita em qualquer lugar. E depois ele vem falando sobre as preces compreensíveis e a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, que a gente já falou aqui. As preces compreensíveis, né? Ele fala em relação ao significado das palavras. Que a prece, ela só tem valor pelo pensamento que ela se liga. Então é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende. Não adianta fazer uma prece repetida, com palavras diferentes que eu não conheço, uma prece que não esteja ligada ao meu íntimo, ao que realmente eu estou pedindo, né, eu estou necessitando, porque ela vai ser uma prece que vai ser falada, mas ela não vai ser, não vai vir, né, direto ao nosso coração. Uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, né? Alguns mesmo pelo hábito, por isso consideram haver cumprido o seu dever. Então eu já fiz a minha prece de hoje, já rezei o meu texto, minhas 20 Ave Marias, pronto, posso sair fora, né? Tá tudo resolvido, já fui.
né? Já resolvi. Então, é essa nossa necessidade, que a gente faça aí uma prece, um pedido por dia, né? Uma prece de agradecimento, que seja o nosso pedido para que o nosso dia seja bom, para que o nosso sono seja bom, para que as pessoas fiquem bem, para que tudo dê certo para as pessoas, né? Enfim, que a gente tenha um dia bom, né? Uma semana boa, enfim, passar por uma situação que a gente peça com qualidade, né? Com foco, com objetivo. Vê que a Marcinha colocou lá. Jesus sabe antes de pedir o que temos necessidade. O importante é sabermos como pedir e não ter pressa. Exatamente. Deus sabe o que nós precisamos, mas é preciso que a gente abra o canal. É preciso que a gente queira, porque o nosso pedido é o exercício da nossa vontade. Pedir quer dizer, eu sei, eu tenho consciência do que eu preciso. Eu quero obter. Né? Então, o pedido é importante. Por isso que a gente estava falando isso faz parte da eficácia da prece. Tem gente que acha que não tem necessidade de pedir porque Deus já sabe o que a gente quer. Né? Bom, então vamos lá, gente. Vamos finalizando aí que o nosso tempo já se esgotou, né? E aí, Santo Agostinho vem falando da maneira de orar, né? Da forma como a gente se liga, né? Sintoniza em relação a questão da espiritualidade, né? E só para finalizar aqui um minutinho, eu vou contar um episódio aqui, só para a gente finalizar, eu já estou liberando aqui para o nosso irmão Chico. Quando a gente tem lá no escotismo, né, que eu vivi muitos anos no movimento escoteiro, as crianças, a gente tem o hábito, né, de fazer a prece. Então, quando a gente antes já faz hasteamento da bandeira e tal, faz a prece aí comer, cada um com a sua religião. E a gente fala, voluntário para a prece. Deu o primeiro passo. Aí os espertinhos dão um passo para trás, que quem ficar na frente tem que fazer a prece, né? E era uma luta para fazer a prece. E a prece deles era todo sábado, era a mesma prece. Senhor, obrigado por esta reunião, que ninguém se machuque e que a reunião seja boa, né? Aí no final da reunião eles falam, Senhor, obrigado porque ninguém se machucou, obrigado porque a reunião foi boa, né? E que deu tudo certo. Mas aquela oração era repetida, né? Mas era de coração porque era o desejo deles. E eles lutavam por aquilo, e eles pediam e obtinham, né? Então, muitas vezes, a gente ainda precisa disso, mas é o nosso coração que liga realmente a esse pedir e obtereis. Então, vamos pedir, vamos aprender a pedir, para que a gente obtenha não o resultado final, né? Mas a oportunidade de conquistar o que a gente realmente deseja, o que a gente precisa. Tá bom? Tá bom. Eu já encerrei aqui, né, o estudo. E aí tem uma pergunta anônima. Vamos lá. Eu fico aqui no microfone, Henrique, o que eu faço? Tá. Mas aí eu fico aí, vocês vão passando as perguntas. Então tá bom. Qual é a diferença entre oração, prece e reza? Então vamos lá. A gente, às vezes, o nosso vocabulário tem, os espíritos mesmo falam, né? A gente tem uma limitação muito grande em relação à questão do vocabulário. Então, assim, a gente fala, espírita fala prece, católico fala oração, né? Se falar, não pode falar prece que as pessoas nem reconhecem. E reza, às vezes, é uma coisa mais, sei, de outro tipo de crença, né? Então, essa diferença, na verdade, para nós, né? O que faz a diferença não é bem o nome, e sim o simbolismo, o que cada um pode representar para nós, tá? Então, assim, normalmente a oração que as pessoas se remetem é uma oração pronta lá que você faz, né? E a nossa prece é uma prece dirigida, espontânea, né? E a reza é algo também que já tem pronto lá que você faz repetidamente ali, de alguma forma, com alguma intenção, né? Mas é uma representação de linguagem. Então, para algumas pessoas, a oração é isso, é aquilo que já está pronto, você só faz. A oração lá de São Francisco, nem foi São Francisco que fez, né? Mas tem a oração lá pronta. A prece é algo mais espontâneo e a reza é algo ali que você faz também direcionado, tá bom? Tá, tô mal, vou a uma rezedeira. Rezedeira, mas a rezedeira pode ser... A rezedeira não está deixando de fazer prece, né? Ela está fazendo uma prece de alguma coisa ou alguma oração. O que importa é a intenção, né? A gente estudou isso lá. A oração, mesmo repetida, dependendo da intenção que ela tiver, ela vai ser pedido, vai ser atendido, vai alcançar o objetivo dela.
bom? Não sei se eu expliquei, se me deu para esclarecer. Então, eu estou liberando aqui para o nosso irmão X, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Agradecendo aí a paciência de vocês, tá? A participação, obrigada aí por ter me escutado, né? Porque, afinal de contas, eu pedi a Deus para que eu pudesse falar de uma forma que todo mundo entendesse. Estou liberando, então, para o irmão X. Que maravilha, minha irmã. Muito bons estudos. Eu, todo o grupo e a espiritualidade agradecemos pela disponibilização sua e por esse extraordinário estudo. Pena que nossos irmãos questionaram um pouco, né? É bem verdade que foi um estudo assim ameno, não gerou nenhuma polêmica, nenhuma dúvida, mas aqui na nossa sala, meus irmãos, eu estava até falando com Shanri e Wasser, que estão aí na ajuda, né? Que também faz parte da própria criação da sala. Aqui a gente vai procurar não identificar as pessoas que fazem os questionamentos e prece. Por que isso, irmão X? É o que se pratica no congresso e no seminário. Porque quando a pessoa não é identificada, ele abre, ele torna as portas mais abertas, ele sente mais assim a vontade em fazer questionamento. Porque muitas vezes vai me identificar e eu quero falar uma coisa pessoal, de forma bastante personalística, eu me refluo, eu me recolho, eu não faço o questionamento. Então vai ficar aqui na sala luz, doravante, nós não vamos identificar quem fez o questionamento, excetuando se a pessoa quiser. Meus irmãos, eu pergunto a Shari ou Yassa, há mais algum questionamento para Miriam? Em não havendo? Não, né? Também pela mesma forma, o Asser? Muito bem. No meu também não veio. Eu coloquei mais o PVT da Shari e da Wasser, porque parece que tratando com as mulheres, com esse sexo que não tem nada de frágil, mas muito acolhedor, sensível e bastante sensato, as pessoas têm mais liberdade, né? Por isso que eu sempre colocava dirigir, mas pode também dirigir nas próximas vezes, também ao meu PVT. Meus irmãos, muita luz, muita paz, e nesse momento eu quero chamar a nossa irmã Shari, e ela vai fazer o nosso encerramento e fazer uma vibração à amiga de nossa Sandra que está com CA, a amiga da nossa Sandra que está com um tumor espalhado, a Leila, a nossa irmã, vai fazer também uma vibração a essa garota. Então, muita luz, muita paz, um beijo no vossos corações. Sintam abraçado. E mais uma vez, Miriam, eu, a espiritualidade e todo o grupo agradecemos. Estudos extraordinários. Muito obrigado. Boa tarde, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Muito obrigada. Então, eu tinha aqui em cima, né, da minha mesa, diz assim, que Jesus Cristo considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando disse: não afeteis orar muito em vossas preces, me fazem gentis, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidas. E o mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade de ser, intensidade e determinação, unidas pela confissão, seriam consequentemente a forma ideal para nossos pedidos e apelos à divindade. Então, neste momento, vamos por uns instantes aqui procurar ver nossos problemas e contemplarmos o que é difícil, nem sempre é fácil. E quando, nestes momentos, não conseguimos a concentração, é válido nós, de coração,
muito amor, mesmo uma coisa. Então, vamos pedir neste momento, hoje, foi apenas pedir e querer para todos os doentes, física e moralmente, neste universo, e como solicitou a também pela Leila Cláudia de Mello, e eu peço pelo meu irmão, que internou, agora e vai fazer cirurgia Gilson e nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de perfeitas belezas de suas regiões de compreensão, nele e você, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações de passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos até aqueles que chegam. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos para fora em socorro daqueles que te reconhecem e defendem fiel e prudente. Pai, divino Deus, através de Deus, Deus Santo, até se eleva a esperança ao meio, a bondade e o amor por todos. Esse requerimento, os esforços dos bens, da paz, o digo dos livros e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que possam, sejam males ou espirituais, são filhos dignos de sofrer, derramai as graças sobre a humanidade e sua a servidão, a cura, glória a mim, essa paz, do conhecimento, da harmonia, pelo mundo e os divinos exemplos de Jesus. Pai nosso, que estais toda parte, santificado e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, em todo de cada dia. Dai-nos hoje e não nos deixeis, Pai, cair e livre de todo mal, principalmente daquele mal que ainda só tu e a Deus. Obrigada. Como disse o irmão Chico, vamos livrar da paz que tanto todos nós, toda a humanidade, todo o universo, a humanidade única, em estarmos aqui juntinhos, juntados, unidos, em nome, primeiramente, do nosso querido Mestre Jesus e da nossa querida doutrina do Jesus. Santo nos esclarece e nos concede. Obrigada, meus irmãos, muita paz e amor. E possamos respirar. Obrigado a você, irmão. Muito obrigado, minha irmã. Meus irmãos dos dois planos, que assim seja e assim será, que tenhamos um final de semana revestido de luz, de paz, de muita harmonia, de concórdia, e sempre direcionando-nos ao bem, ao próximo. Então terminamos a nossa
a nossos estudos, agradecendo a Deus e colocando o nosso hino de fechamento. Desejo-lhes, colocando o hino do nosso fechamento, desejo sincero, paz, harmonia, um abraço sincero a todos. Eu não tenho nada pra dizer, você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre.